A paz do Senhor para os irmãos, a paz do Senhor para os amigos, para você que é inscrito aqui no nosso canal, que Deus abençoe sua vida. Quero agradecer você que está assistindo esse vídeo. Já quero pedir desde já para que você se inscreva. Se você sentir no coração de se inscrever, de comentar e de compartilhar. Deixando claro que nós não fazemos isso nem por fama, nem por dinheiro. Fazemos isso exclusivamente para pregar o Evangelho de Deus. Pregamos para uma, para duas, para três, para 1000, para uma multidão. Aquele que está disposto a abrir um vídeo como esse e ouvir a voz de Deus, é isso que nos incentiva a pregar o Evangelho, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, mas sem mais delonga, quero deixar também para você aqui aberto também o nosso grupo de oração, se você quiser participar, tá bom? E toda semana nós temos um vídeo aqui no canal, tá bom? Então você que respeita, você que ama o ministério da palavra, a pregação, o ensinamento, a observação da palavra de Deus, meu obrigado. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e que esse vídeo venha edificar tanto você quanto a sua vida, tá bom? Se você sentir no coração, compartilha, mande para mais pessoas, porque a Bíblia diz que quando o Evangelho fosse pregado em todo mundo, aí sim viria o fim. Estamos caminhando para o fim, né? Apostasia, o anticristo e todo o Evangelho sendo pregado, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, mas sem mais delonga, tá bom? Vamos falar de Jesus, vamos falar da palavra de Deus, porque ela é o que edifica. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então eu peço um pouquinho da sua atenção, peço um pouquinho do seu coração nesse vídeo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar uma palavra poderosa pro teu coração, tá bom? Quero te entregar aqui algumas chaves, alguns textos bíblicos para a honra e glória do Senhor, tá bom? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 em diante. Não, no versículo 7 não, eu quero ler o versículo 8 e depois eu leio o versículo 12, tá bom? Se você tiver mais um tempinho aí na sua casa, você medite esse texto escatológico, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. No versículo 12 diz assim: ao vencedor faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de Deus, o nome da cidade, cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e do meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aqui eu digo graças a Deus. Pai, em nome de Jesus, aquele que está ouvindo essa palavra, aquela pessoa que se prontificou a ouvir esse vídeo, abençoe a vida dela, abençoe a família dela. Se houver uma doença, se houver algo cativo na vida dela, que venha, meu Pai, ela ser curada, ela venha ser liberta, em nome de Jesus, e que o teu nome venha ser glorificado através dessa vida, através desse vídeo. Bom, amados amigos, amados irmãos, essa é uma carta que está no Apocalipse capítulo 3, escrito pelo nosso apóstolo João, apóstolo esse que era chamado o apóstolo do amor. Ele na ilha de Patmos, ele estava preso e ele ali teve algumas visões, e essa carta era uma carta para a igreja de Filadélfia. Amém?
E eu quero extrair aqui um aprendizagem que o Espírito Santo colocou em meu coração, o Espírito Santo ministrou em meu coração, e eu gostaria de entregar para você alguma chave desse texto. Bom, João, ele começa o texto, a carta, dizendo que essa carta ela está interessada à igreja da Filadélfia. E ele diz, ele sendo guiado pelo Espírito Santo, né? Como se fosse o próprio Jesus dizendo, ele diz assim, olha, eu conheço as tuas obras, né? Eu conheço o teu coração. E ele fala assim, ó, coloquei uma porta diante de ti. Algumas interpretações que alguns teólogos, algumas pessoas dizem, né? Tem várias interpretações. Primeiro, Jesus disse que é o caminho, Jesus disse que é a porta estreita. Então, diante dessa igreja, diante desse povo, está uma porta, que é a porta de Jesus, que é o próprio Jesus, né? Algumas pessoas vão dizer que essa porta também pode ser chamada de porta espiritual, porta material. Essa porta, ela significa uma oportunidade que Deus coloca diante do homem, diante das pessoas. Isso aí vai partir do pressuposto da observação do observador de cada um, da revelação que Deus dá para cada um, tá? Mas no contexto geral, essa porta ela significa o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus que está diante da humanidade. Mas continuando o texto, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, que é o que chama a minha atenção. Ele diz assim, olha, que tens pouca força, né? Guardar-te a minha palavra e não negaste o meu nome. Ele está dizendo, olha, vocês, eu sei quem vocês são, eu pus uma porta diante de vocês, vocês mesmo sem força, mesmo tendo pouca força, não negaste a minha palavra. Bom, se eu pudesse, nessa tarde, nesta noite, nesse dia, não sei que dia que você está vendo aí, assistindo esse vídeo, mas eu gravo esse vídeo aqui num domingo à tarde. Mas eu tenho aqui um título para a sua vida, amém? Que diz assim: as promessas vão se cumprir, mesmo você estando fraco, aleluia. Pega essa primeira verdade para sua vida, pega esse título para sua vida, pega esse enredo para sua vida, mesmo você estando fraco, mesmo você estando triste, mesmo você estando cabisbaixo, você precisa entender que a promessa vai se cumprir na sua vida. Se a promessa ela veio do coração de Deus, então ela vai se cumprir, amém? Mas, evangelista, qual que é a minha parte nessa história? Porque muitas das vezes nós vemos as pessoas, alguns ensinadores, alguns mestres, alguns pastores ensinar e dizendo, olha, você precisa estar na posição. Eu acredito e creio assim que existe algumas controvérsias, porque a Bíblia diz que não tem como ninguém frustrar os planos de Deus, ou seja, se ele está disposto a te abençoar, se ele está disposto a te amaldiçoar, não tem o que fazer. Mas, evangelista, qual que é o meu papel nessa história diante da promessa? O seu papel é crer, é ter fé. Ninguém pode frustrar o plano de Deus. Se ele tem um chamado, se você tem um chamado, se você é escolhido de Deus, se Deus ele colocou um sonho no seu coração, ou se Deus está ministrando palavra no seu coração, o Espírito Santo, então ninguém pode frustrar Deus, ninguém pode parar Deus, ninguém pode interromper Deus. Talvez você vai dizer para mim, mas evangelista, eu posso frustrar o plano de Deus porque eu não estou na posição, eu tenho uma promessa, mas hoje eu não estou na igreja, hoje eu não estou mais debaixo da palavra de Deus. Meu amado, enquanto a isso, eu não discuto e não quero me aprofundar nesse tema, mas eu quero dizer para você que nem mesmo a gente conseguimos frustrar o que Deus tem para as nossas vidas, tá bom? O que você precisa entender é que no seu hall de possibilidades, né, não pode haver a palavra desistência.
Mesmo que você esteja aflito, mesmo que você esteja ferido, perseguido e sem forças, aleluia. Você não pode parar, você precisa entender que você não pode parar. A ordem é para marchar, né? A ordem é para você continuar, mesmo você estando fraco. Isso não anula a promessa. A sua parte é crer e você vai ver a palavra de Deus. Talvez você esteja sem força, talvez você esteja fraco e talvez você me diz, evangelista, eu não vou conseguir atingir a promessa que Deus tem para minha vida porque aconteceu há muitos anos e eu, por ter saído debaixo da promessa, eu prolonguei. Bom, independente de prolongar ou não, mesmo você estando fraco, triste, cabisbaixo, você precisa entender que a promessa ainda está de pé. E que a promessa ainda não foi frustrada. Porque a promessa, ela não parte da sua alma, ela parte do coração de Deus. Mas a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, no tempo certo e oportuno, Deus vai cumprir a promessa na sua vida. Não desanime. Diante dessa palavra, eu queria te entregar 3 chaves nesse vídeo. A primeira chave que eu quero te entregar é: não pare de orar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz assim a palavra de Deus: orar sem cessar. Mesmo desanimado, fraco e sem vontade, mesmo sem ter palavras bonitas ou não souber orar, não pare de orar, continue orando. Mas, evangelista, quando eu ajoelho, eu só choro, eu não consigo falar, porque a minha vida tá tão triste, tá tão desanimada, é tanta perseguição, é tantas coisas dando errado, e eu não tenho palavras. Ei, o Senhor está me usando aqui nesse vídeo dizendo para você: não para de orar, não pare de orar, ore sem cessar. Algumas denominações, algumas igrejas, algumas instituições, elas vão santificar a oração, a qual eu acho errado. Por quê? Porque a oração, ela é simplesmente uma conversa com Deus. Você estando em pecado, você não estando em pecado, você estando em desobediência, você não estando em desobediência, você precisa ter uma certeza na sua vida: Deus está ouvindo. Agora, se Ele vai cumprir e se Ele vai fazer, aí é outro nível da conversa. Mas Deus, a própria Bíblia diz que Ele é um Deus a qual ouve, a qual vê e a qual sente. Ele não é como deuses de pedra, deuses de madeira que não ouve, não vê e não sente. Então pega essa primeira chave para sua vida: não pare de orar, seja lá o que você está passando, seja lá o que você está passando na sua vida, seja lá o que você está passando no seu casamento, seja lá o que você está passando no seu trabalho, seja lá o que você está passando na sua vida financeira, sentimental, espiritual. Não pare de orar, mesmo sem força, mesmo sem palavra, mesmo sem vontade. Continua orando. Outra falácia que também se fala é que nós devemos orar e orar bonito. Orar se tivermos vontade de orar. Mentira, você não precisa ter vontade de orar, simplesmente ore. O que é orar, evangelista? Orar é uma conversa com Deus. O que eu sempre ensino, explico e digo que orar é uma conversação da alma com o seu Criador. Então não deixe de orar, meu amigo, não deixe de orar, minha amiga, não deixe de orar, meu irmão, minha irmã. Continue orando, continue buscando, continue clamando, porque uma certeza nós podemos ter: que Ele está ouvindo, amém? Ele diz assim, clama a mim, eu vos te responder-te-ei e mostrarei coisas grandes ainda que não sabe. Então continue orando, ora todo o tempo sem cessar, ora sem cessar, fale com Deus, né? Desabafe com Ele. A Bíblia diz, entre no seu quarto, feche a porta e ali fale com Deus, ali ore com Deus, e no secreto e em público Ele vai te recompensar. A segunda chave que eu quero entregar para a sua vida, e vou começar aqui a acelerar, declare todo o tempo a palavra de Deus.
Bom, em Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que uma espada. Bom, talvez você esteja num contexto a qual você não está vendo nada, você não está sentindo nada, você não está vendo modificar nada. Mas você precisa entender que a palavra de Deus ela é viva. Já que você não está vendo, já que você ainda não está vivendo a promessa, já que você não está vivenciando, começa a declarar ela na sua vida. Você começa a declarar ela, dizendo: Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor, a tua palavra diz que ela é viva e eficaz. A tua palavra diz que o Senhor escolhe os vils e desprezíveis. A tua palavra diz que o Senhor tem cura, que o Senhor tem libertação, que o Senhor tem transformação, que o Senhor tem milagre. Então, todo tempo, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, declare a palavra, porque ela é viva, ela é eficaz e ela vai te transformar sempre de dentro para fora. Sempre vai trazer uma transformação. Aonde você invoca a palavra de Deus, onde você profetiza a palavra de Deus, há uma mudança, há uma transformação. Embora você não esteja vendo aos seus olhos nus, mas há uma transformação atmosférica no mundo espiritual, né? Eu estava orando esses dias, eu estava em oração agora pela madrugada, e o Senhor ele me mostrava uma nuvem, né, sobre a minha casa, sobre mim, né? E o Espírito Santo mostrava para mim, falava: filho, há uma movimentação, há um mover espiritual quando se há a oração. Por isso que o diabo ele investe, porque muitas das vezes o diabo ele não sabe o que você está orando, né? O diabo ele não sabe o que você está falando, mas ele vê aquele mover espiritual e tenta te desanimar. Então declare a palavra sobre a sua vida. Você pode dizer: mas eu não creio, eu estou triste, eu estou desanimado. Mas a tua palavra, Senhor, diz que o Senhor é socorro bem presente, que o Senhor é socorro na angústia, que o Senhor é pai, que o Senhor é amigo, que o Senhor é irmão, que o Senhor vai me ajudar a sair disso. Por mais que eu não tenha aquela fé gigantesca, mas comece a declarar essa palavra na sua vida. E como que eu sempre digo, declarar a palavra é declarar Jesus, porque ele é o verbo vivo, né? João, no capítulo 1, ele diz que ele é o verbo que se fez carne. Vamos avançar. A terceira chave que eu quero dar para você é que você precisa entender o que está em Provérbios 16:1, que é: a última palavra vem de Deus. A última palavra vem do Pai, que diz assim, ó: ainda que morra, a última palavra, ainda que eu morra, a última palavra é minha, diz o ainda que morra, a última palavra é minha, diz o Senhor. Desculpa, irmãos, aqui é só um comentário que eu escrevi. Deixa eu pegar aqui certinho, porque eu gosto de pregar a palavra de Deus e eu não gosto de deixar dúvida, tá bom? Então, só um minutinho, peço perdão. Provérbios 16, versículo 1 diz assim, ó: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, ou seja, a última palavra vem do Senhor. Talvez o que você está vivenciando, talvez o que você está vendo, não tem mais jeito, talvez já tenha morrido, mas o que você precisa entender é que a última palavra vem de Deus. Bom, em João capítulo 11, versículo 1 ao 46 ali, vai falar sobre a vida de Lázaro. E a Bíblia vai dizer, resumindo, depois você pega a sua Bíblia e lê e medita, a Bíblia vai falar sobre Lázaro. Lázaro, ele morreu e ele ficou por 4 dias morto, né? E quando Jesus chegou lá diante do seu túmulo, antes de encontrar o túmulo, né? A sua irmã Marta disse: olha, Senhor, ele já cheira mal, já tá 4 dias, não tem mais jeito para ele, né? E Jesus falou assim: olha, se você creres, você verá a glória de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele mandou remover a pedra e chamou Lázaro, e ali ele ressuscitou Lázaro. Bom, ainda que esteja morto, ainda que você não vê mais esperança, ainda que você já não vê mais nada brotar, nenhuma água brotar daquele deserto, você precisa entender que ainda a última palavra é do Senhor.
eu estou vivenciando isso, eu estou tendo uma experiência direta em relação a isso. Estava tendo uma ação, né, em oração, e nesses dias eu falei, eu vou parar de pedir, de orar em relação a esse assunto, porque o Senhor não me falou nada. Aí o Espírito Santo falou, filho, é exatamente isso. Se o Pai ainda não falou nada, continue orando, continue buscando, continue lançando a rede, porque o de repente de Deus, ele vai chegar na sua vida. Pode ser que numa dessa você puxa a rede e a rede vem cheia de peixe. Pode ser que numa dessa, aquilo que estava morto, aquilo que está morto para você, possa se reviver. Talvez quando o Lázaro morreu e as suas irmãs ali começaram a chorar durante dias, elas acordaram no quarto dia e elas nem imaginavam que naquele quarto dia Deus ia cessar o choro delas, Deus ia ressuscitar os sonhos delas, Deus ia ressuscitar o irmão delas, tá bom? Então que Deus abençoe sua vida, entenda isso, a última palavra é de Deus. Talvez o seu marido esteja na bebida, talvez o seu filho esteja nas drogas, talvez as portas estejam fechadas, talvez a sua vida esteja uma bagunça, mas entenda, a última palavra vem de Deus, o último sim ou o último não vem dele, e quando ele dá um decreto, ninguém pode mais mudar esse decreto. Seja um sim ou seja um não, seja um basta ou seja um siga em frente. Então Deus abençoe sua vida, continue a orar, continue declarando a palavra e entenda que a última palavra vem de Deus. O de repente de Deus vai chegar na sua vida em nome de Jesus. Que essa palavra entre no seu coração, que essa palavra entre na sua vida. Compartilha e que Deus ilumine os teus pensamentos, o seu caminho, em nome de Jesus. E até a próxima, até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Beijo no coração. Tchau, tchau.